Passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é Senhora? A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária? Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora da Assembleia? Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? Ai! Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Ai! Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? Se a senhora não tem problema... Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora?
A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Jesus, Senhora? Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Jesus, Senhora? Senhora? Redondas, lisinhas, super coloridas, embrulhadas em embalagem transparente. Assim era uma das mais lindas invenções do homem moderno, a bala soft, também conhecidas como bala da morte. Essa iguaria tipicamente brasileira era vendida em tudo que é boteco e bomboniere de esquina. O sabor é indescritível, deliciosas até o último segundo, só quem experimentou essa bala na época sabe o quão incrível elas eram. Aliás, chegar até o fim dessa belezinha era uma conquista a ser comemorado, uma glória pessoal. Afinal, as famosas soft ficaram famosas justamente por terem o tamanho exato das. Você faz o urro. Então preste atenção. Judeg. Judeg rima com... Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? Se a senhora não... Jesus, Senhora? Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Jesus, Senhora? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? Jesus, Senhora? Senhora?